nossa parceria da CNN Brasil com CNN Internacional, te contando o que está acontecendo no Oriente Médio. Petroquímica do Irã é atingida, enquanto Israel intercepta onda de mísseis. Conflito no Oriente Médio se intensificou na madrugada de hoje, com ofensivas em vários países na região. Ataques colocam em xeque o acordo costurado entre Estados Unidos e Irã. E aqui mais detalhes com relação a essa petroquímica que foi atingida. É uma usina petroquímica no sudoeste do Irã, atingida por um projétil israelense e que teve parte das suas instalações danificada. O vice-governador responsável pela segurança da província de Khuzestão foi quem trouxe essa informação, de acordo com a agência de notícias iraniana. O ataque à petroquímica foi nessa madrugada e também confirmado pela Força Aérea Israelense. Num comunicado no X, os militares afirmaram que vários alvos no complexo petroquímico foram atingidos. Já a Guarda Revolucionária do Irã afirma que lançou ataques contra bases aéreas israelenses, em resposta a um ataque a instalações de radar no Irã. E aqui tem todo o desdobramento já, inclusive sobre o que disse Donald Trump, o que vem dizendo Benjamin Netanyahu. Nesse momento, vale destacarmos que antes dessa ofensiva, o presidente dos Estados Unidos disse que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, não dá as cartas e teria que aceitar um acordo com o Irã, reforçando o seu desejo de encerrar o conflito. Temos nesse momento o professor de Relações Internacionais do IBMEC, Alexandre Pires, para conversar com a gente e trazer aqui uma análise, um panorama sobre o que podemos esperar com relação à guerra no Oriente Médio e sobre as tratativas entre Estados Unidos e Irã. Alexandre, mais uma vez bem-vindo aqui ao Novo Dia, CNN Brasil. Um ótimo dia para você. Obrigado, Carol. Sempre uma satisfação. Alexandre, escalada, né? A gente está acompanhando aí essa troca de ataques entre os países desde o início do cessar-fogo. Desde abril a gente não via algo desse tamanho no Oriente Médio. O quão frustrada está a expectativa de um acordo de paz entre Estados Unidos e Irã, Alexandre? Carol, o cessar-fogo de fato era bastante frágil, mas é mais frustrante ainda ver que aquilo que estava desenhado está acontecendo. Todos nós sabíamos que os próximos alvos seriam justamente esses alvos de natureza econômica, né? É isso que Israel está tentando demonstrar para o Irã. Por outro lado, nós sabemos também que essa pausa serve para você refazer, digamos, seu estoque de munições e armamentos. E é isso que o Irã está demonstrando para o mundo, dizendo o seguinte: nós temos capacidade de continuar produzindo os nossos equipamentos de defesa e estão agora tentando aumentar o poder de barganha. Ou seja, o cenário mudou e fica muito mais difícil que essa paz venha do jeito que nós estávamos esperando. E aí eu chamo a atenção também para o que disse o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Coloco aqui outra reportagem do site da CNN, Alexandre. Trump dizendo que Israel e Irã devem interromper os ataques imediatamente depois dessa retomada das ofensivas. Daí o meu questionamento com relação ao que disse Donald Trump naquele recado direto ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, quando ele fala, inclusive, que Benjamin Netanyahu não dá as cartas, que tem que aceitar um acordo, pedindo para que Israel não respondesse à ofensiva. Israel respondeu. O que isso significa para a relação entre Estados Unidos e Israel, essa retomada da ofensiva, apesar dos apelos de Donald Trump? Fica uma relação ainda mais tensionada e nós lembramos um outro ponto, né, Carol? Hoje também Israel disse que ele está agindo sozinho em resposta aos ataques iranianos, mas de maneira completamente coordenada com o Comando Central Americano da região, que é o CENTCOM. Então, Israel está atacando, está avisando os Estados Unidos que vai atacar, né? E, claro, por outro lado, não houve ali capacidade do governo americano de interromper essa escalada. Então, aquilo que todos temíamos, que era o fato dos interesses de Israel serem diferentes dos interesses americanos, está se confirmando agora, ou seja, Israel vai sempre priorizar a sua existência e seus interesses regionais, mesmo que isso coloque ali
em xeque as boas relações que eles têm com o atual governo americano. Você coloca aí os interesses dos israelenses, os interesses dos americanos, no caso Benjamin Netanyahu, no caso Donald Trump, trazendo para a gente aqui em evidência quais são os interesses de Israel e quais são os interesses nesse momento dos Estados Unidos, Alexandre. Israel tem o que a gente chama ali de uma ameaça existencial, ou seja, para eles qualquer ataque ao seu território vai ser respondido de maneira, inclusive, desproporcional, se necessário, que é o que nós vimos aí com relação a esse ataque. Os ataques iranianos não foram efetivos, mas Israel fez um ataque efetivo e numa parte crucial, que é o petróleo do Irã. O interesse americano é normalizar a região economicamente, sobretudo ali o que nós discutimos nos últimos 2, 3 meses, Carol, que era aquela rota, né, de petróleo que vai se desenvolver do Golfo Pérsico ali, né, até passando pelo Estreito. Então, essa é a grande situação. Um quer normalizar e o outro quer manter ali sua capacidade de defesa, que é Israel. Tanto que por conta disso que estamos acompanhando, né, Alexandre, é o aumento da cotação do barril de petróleo, mais uma vez, diante dessa nova troca de ataques entre Israel e Irã. Diante do que estamos acompanhando, Alexandre, o que a gente pode já trazer de impactos nesse momento para essa retomada das ofensivas? O mercado parece que precifica que Israel vai manter uma escalada, né? O shekel, que é a moeda israelense, cai, as ações também ali nas bolsas caem, né? A gente já tem um balo ali no preço do petróleo, que já está no patamar alto, mas oscila. Então, a gente pode sim esperar que essas tensões talvez continuem ao longo da semana ou exijam, Carol, e acho que essa é a expectativa do mundo, uma ação mais contundente dos Estados Unidos para interromper essas hostilidades. É isso que nós vamos ver. Por que eu digo isso? Por que isso é algo difícil? Porque o que sobra como poder de coação dos Estados Unidos é o mesmo que o Israel usou agora, que é atingir os alvos econômicos do Irã. Então, qualquer tentativa de pressão dos Estados Unidos levaria a mais uma escalada. Como chegar ao fim desse conflito, né, Alexandre? É a pergunta que acho que o mundo se faz nesse momento. Vou até trazer aqui um outro destaque, também da CNN Internacional, que está no nosso site. O Irã acusando os Estados Unidos de serem responsáveis por ações de Israel em nova escalada. É mais uma vez essa troca direta de ataques entre Israel e Irã. Desde o anúncio do cessar-fogo, a gente acompanhava ainda uma troca de ataques entre Israel e alvos no Líbano. Era inclusive um dos empecilhos para o avanço dessas negociações. Houve um ataque de Israel a Beirute, escalando então essa ofensiva militar. Irã atacando Israel e Israel respondendo, também atacando alvos no Irã. Como chegar num acordo de paz diante desse cenário, Alexandre? É uma situação extremamente difícil, né? Ainda mais quando o Líbano entra na equação. Por quê, Carol? No final desse ano, as forças de paz das Nações Unidas que estão no Líbano já há muitos anos, elas deixam de exercer ali a sua ação. Então, aquela área sul, que a defesa deveria ser exercida aí por essas forças de paz junto com o exército libanês, vão deixar de existir e vai ficar um vácuo, né? Em um vácuo que o Hezbollah já tem dominado e já tem explorado. Então, há uma expectativa por parte do Irã e do mundo de que Israel vai sim, por motivos estratégicos, manter uma ocupação ali. E se isso entra na conta, como nós estamos falando, essa paz fica cada vez mais distante, porque o Líbano é a fronteira norte de Israel. Ou seja, para Israel é uma outra questão, né? Não tem nada a ver com o Irã. Só que o Irã são todos esses seus proxies ali, os seus grupos de apoio na região sendo atacados e totalmente neutralizados. E isso impede que os Estados Unidos consigam resolver essa situação com facilidade. Inclusive temos imagens ao vivo, viu, Alexandre? Vamos trazer aqui só para ilustrar qual que é a situação nesse momento da fronteira entre Israel e Líbano. Então, a gente está aí ao norte de Israel, ao sul do Líbano. Nesse momento, sem registro de ataques nessa região, mas eu repito que os ataques aconteceram nos últimos dias justamente nesse território, até que uma ação militar
nos últimos dias, no fim de semana, em direção a Beirute, acabou escalando ainda mais a tensão nessa região. O último ponto aqui para trazer para a tua análise, Alexandre, com relação à atuação desses grupos que são apoiados pelo Irã. A gente olha para o Líbano, no caso Hezbollah, mas a gente também olha para os Houthis, na região ali do Iêmen. O quanto que essa escalada da tensão na região pode fazer com que esses grupos também se mobilizem e essa ofensiva se torne ainda maior. Carol, você citou os dois grupos mais fortes militarmente, né? Os Houthis estão preservados por enquanto, ainda que haja ali uma vontade de desarticulá-los, inclusive pela Arábia Saudita, mas o Hezbollah vem mostrando não só resiliência, mas com uma certa eficiência, né? Ou seja, ele continua fazendo ataques, né? A fronteira, o Israel empurrou ali a sua ação militar para dentro do território libanês, numa escala de mais de 10 quilômetros, e mesmo assim eles continuam ameaçando as vilas ao norte. Hoje é importante lembrar que os hospitais foram operar no subterrâneo ali do Israel, as escolas estão fechadas, então essa capacidade de manter o Israel em estado de alerta já é uma vitória para o grupo, né? E claro que o Irã quer isso porque isso aumenta o poder de barganha, né? Então esses grupos não estão sendo desarticulados como se esperava. E há uma tendência, sim, né, deles terem alguma rota ali muito forte de abastecimento. Inclusive, nós não sabemos de onde está vindo, né? Se o Iraque, as milícias xiitas iraquianas estão atuando, né? O quanto que a Síria, sob novo governo, está ainda permitindo a passagem. Então, é um cenário novo, inteligência está sendo coletada para descobrir o que acontece, né? Para tentar, de fato, tirar algumas peças do tabuleiro para que a negociação seja só sobre o Estreito de Hormuz, sobre o Golfo Pérsico e sobre o Irã. Alexandre Pires, professor de Relações Internacionais do IBMEC, nessa conversa aqui com a gente. Alexandre, mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima. Carol.